Shalom, amigos! Mais uma vez estamos aqui para estudar as Escrituras e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Salmo 119 de acordo com as letras no hebraico. Há muita riqueza, há dimensões de comunicação nas camadas que o Pai insere dentro das Escrituras para que nós desvendemos cada uma dessas camadas. E hoje nós vamos nos debruçar sobre a sexta letra do alfabeto hebraico, que é a letra Vav. A gente tem em Apocalipse 13:18 o que a gente chama de uma interpretação autêntica, quando a própria Escritura define algo. Então, nos é dito que o número 6 é o número do homem, é número de homem. Quando vai falar lá do 666, o número da besta, que é número de homem, por que composto do número 6, E por que o 6 é o número de homem? É porque o homem foi criado no sexto dia, ele é o último ser da criação, antes do sétimo dia, quando então o Criador ele descansa, abençoa, separa e descansa, de toda a sua criação. Então, o 6 é o número do homem, também por causa disso. Mas essa não é uma razão exclusiva pela qual nós sabemos que o 6 é o número do homem. O desenho no pictórico do Vav é uma espécie de prego que a cabeça originalmente é um V. Um prego que era usado para esticar a cobertura de uma tenda e fixar esta tenda no chão. Então era algo desenhado para unir algo que vem do alto ao chão. Então no desenho nós temos um conector de algo que vai ser preso ao chão por algo que vem do alto. E o homem, o ser humano, é também esse conector. Por quê? Porque ele foi formado do pó da terra e nele foi soprado um fôlego de vida que veio do Criador, do Eterno, do Alto. Então, no ser humano, nós temos também o desenho deste prego, que é algo que fixa no chão, na terra, um fôlego do alto, que nos é dado como presente, Então, o ser humano é exatamente este desenho. E um outro nível de comunicação que a gente tem é a primeira ocorrência desta letra nas Escrituras, E a primeira vez que nós temos o Vav acontecendo no texto bíblico, no hebraico, é em Gênesis 1:1, já na primeira linha, na primeira frase das Escrituras, E em hebraico, Gênesis 1:1 diz assim: Bereshit bara Elohim et, que é o Aleph Tav, que é a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. E aí Hashamayim Vet, que é o Vav Aleph Tav, Hashamayim, os céus, e Vav Aleph Tav, Haaretz, e a terra. Então nós temos a 22ª letra desta primeira frase das Escrituras sendo exatamente o Vav. E esse Vav, nessa primeira frase, na sua primeira ocorrência no texto bíblico original em hebraico, ele é justamente o elo de ligação que faz com que o Aleph Tav, o primeiro e o último, o alfa e o ômega, vocês lembram de alguma coisa? Se fosse no grego seria alfa e o ômega, o primeiro e o último, o Aleph e o Tav. A primeira e a última letra do alfabeto hebraico, como Vav, como homem, é uma ligação entre os céus e a terra. Então nós temos neste primeiro versículo o desenho do Vav perfeito, que seria a função do primeiro Adão, que acaba fracassando, fraquejando, pecando, e é cumprida perfeitamente no segundo Adão, que é o Mashiach Yeshua, Então nós temos nesta primeira frase também uma revelação
dúplice do Mashiach, como aquele que é o Aleph Tav. Mas quando Bereshit bara Elohim et, ou Aleph Tav, né? No princípio criou Elohim. Elohim é poderoso e é traduzido comumente como Deus. Elohim não é usado exclusivamente para Yod He Vav He, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? Mas nesse caso aqui a gente vê que o Elohim Aleph Tav. Então, quando Yohanan, João, o evangelista, ele escreve que no princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo estava com Elohim, Elohim Aleph Tav, e o verbo era Deus, né? O verbo era um Elohim, um poderoso, né? Então a gente tem que isso é exatamente o que está escrito no hebraico na primeira frase. Então nós temos que no princípio o Elohim Aleph Tav, ele estava na eternidade, e então ele se despe da sua glória e ele vem para cumprir a função como segundo Adão, daquilo que foi projetado para que o ser humano realizasse, que é ser uma conexão entre os céus, Hashamayim, e a terra, Haaretz, então sendo o Vav Aleph Tav. Então nós temos nesse desenho do Vav, o seu projeto, o seu design principal é ser um conector, e ele é traduzido comumente como E, a letra E. A maioria das vezes que ele acontece nas escrituras E falou, E viveu, e habitou, e saiu, é sempre com V alguma coisa, Vaiomer, E falou, né? Então é o Vav, que é uma conexão, né? Uma ligação, uma continuação também, né? Então é uma letra maravilhosa, cheia de uma relevância para nós, né? O Vav. Mas tem uma outra função também que o Vav opera, que também é assim especial e de certa forma inusitada para nós, porque depois dessa primeira ocorrência como ligação entre o Hashamayim, os céus, e Haaretz, a terra, com Vav Aleph Tav, Vet, Hashamayim, Vet, Haaretz, né? Nós temos a próxima ocorrência quando a palavra do Eterno, ela diz: e haja luz, em hebraico Yehi Or, Vayehi Or, e haja luz, exista luz, e o Eterno chama a existência a luz através da sua palavra, do seu falar, e aí você tem um Vav, Vayehi Or, exatamente a mesma expressão, só que com Vav na frente, né? E o que os sábios dizem é que o Vav tem o poder de alterar o tempo, né? Reverter o tempo, transformar o tempo, porque e disse Deus, haja luz e houve luz. Então, o que seria um futuro, né? Venha a haver uma ordem, um imperativo, o que seria um imperativo, passa a ser um passado e foi realizado a partir da adição, do acréscimo do Vav, né? Simplesmente colocar o Vav, mantendo as mesmas palavras, né? E isso é transformado, né? É como se fosse uma outra camada, né? De significado. E o Vav, no seu desenho, né? Como hoje no seu desenho moderno, ele é entendido como se fosse um Yud, que o Yud é a menor letra, aquele apóstrofozinho, é a única letra suspensa da linha, né? Quando você desenha um Yud, ela não toca ao chão, porque ela representa uma mão com antebraço, né? E ela é vista como a mão de Deus, não raro, né? É a menor letra e é algo que vem do alto, né? E
Então o Yud vai e, de certa forma, se estica até o chão, se conecta ao chão. Então a mão do Eterno que se estende para conectar com a terra, né? Então, de novo, a gente tem essa imagem desenhada, mesmo na letra hebraica moderna, de um Yud, que é a mão de Deus, conectada ao chão, né? Porque o design do Vav é ser esse conector entre os céus e a terra, que é também o projeto ou o design para o ser humano, né? E no Salmo 119, quando nós vamos ler as estrofes, né, que a sexta estrofe, ela começa no verso 41 e vai até o verso 48, são sempre, é como se fosse um soneto, né? São sempre 8 estrofes. E no hebraico original, cada uma dessas estrofes, ela começa com a letra Vav. Então, vá alguma coisa, eu vou ler para vocês também depois no hebraico, né? Para vocês ouvirem no hebraico. E a gente tem a primeira estrofe do Vav no Salmo 119, no verso 41, que diz assim: venham sobre mim também as tuas misericórdias, né? A palavra para misericórdia é hesed, mas aqui no hebraico ela está usada no plural, ou seja, não é algo no singular, é algo no plural, né? Que o Eterno ele dá graciosamente, abundantemente, né? E na verdade há estudiosos que dizem que a palavra hen é graça e hesed teria mais a ver com a lealdade, a fidelidade relacionada à aliança de Deus, à promessa de Deus, de acordo com a sua aliança, né? Então, invocando a sua promessa, a sua misericórdia, a partir daquilo que ele prometeu, né? E então, venham sobre mim também as tuas misericórdias, ó Yod-He-Vav-He, o tetragrama, o nome de Deus para relacionamento, né? A tua salvação, a palavra salvação aqui é a mesma palavra para o nome do nosso Messias, que é Yeshua ou Yahushua, né? Então, a tua salvação, o teu Yeshua, segundo a tua palavra. Então, na verdade, aqui nessa estrofe de conexão do Vav, que fala sobre o design do ser humano, a misericórdia advinda da fidelidade para com a aliança, ela é proveniente tanto quanto a salvação da palavra. Então, é a palavra que traz para nós, é portadora, né, da salvação e da misericórdia. Ou não é propriamente que a palavra escrita simplesmente, ela nos salva, mas ela nos comunica sobre a salvação enviada por Deus, né? E a salvação enviada por Deus é o Messias, que ele mesmo diz lá no capítulo 5 do Evangelho de João, né? Que examinais as Escrituras porque vocês creem ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então são as Escrituras que testificam acerca do Mashiach. Tudo nas Escrituras é sombra do Mashiach. Então o Mashiach, ele é descrito pelas Escrituras, ele vem para ensinar e viver as Escrituras, porque também há vida nas Escrituras, mas a vida que há nas Escrituras, na obediência à instrução, ela vivida no mundo natural, ela é uma vida feliz, plena no mundo natural. E a vida eterna, ela advém de você entender e aceitar o sacrifício e o presente advindo da Torá viva, né, feita em carne, que é o que cobre pela nossa pequenez, o nosso pecado, a nossa injustiça. Então, o justo pelo injusto.
e é a justiça de Deus que cobre a nossa sentença, né? Porque o salário do pecado é a morte, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, é a justiça do segundo Adão que cobre pela nossa injustiça. E então, aceitando essa justiça, nós somos chamados a viver como ele viveu, que é em obediência. Porque esta obediência é o conceito do amor a Deus, né? Amar a Deus é viver em obediência à palavra do Pai. João 14,15, João 14,21 diz que se me amais, guardareis os meus mandamentos. Esse é o conceito de nós amarmos ao Eterno. Então, a gente tem que as misericórdias e a salvação, elas são segundo esta palavra, né? Esta palavra é a portadora das misericórdias e também da salvação, porque o Mashiach veio segundo essa palavra, viveu segundo essa palavra, ensinou essa palavra, voltará segundo essa palavra, e é a nossa aceitação dele para cobrir a nossa injustiça, digamos assim, e então escolhermos amar a Deus de volta, sendo obedientes ao Pai. A imagem de Deus é formada em nós através do nosso viver de acordo com a sua palavra. Fomos criados originalmente à imagem e semelhança do Eterno, e a desconexão pelo pecado é que corrompeu e que quebrou essa conexão de imagem do Eterno em nós. Então, quando nós escolhemos viver em obediência à palavra, essa imagem do Eterno, ela é formada novamente em nós. E esse é o design, esse é o projeto. Então, nós temos o verso 42 do Salmo 119, que diz assim: assim terei com que responder àquele que me envergonha, pois eu confio na tua palavra. Então, se nós temos as misericórdias e se nós temos a salvação, nós entendemos esta palavra, nós teremos como responder, né? Nenhuma afronta ficará sem resposta, porque é o Eterno que nos dá a consciência e o entendimento de quem Ele é, através da sua palavra. Sim, Ele colocou essa consciência, digamos assim, Ele colocou quem Ele é na sua criação, né? Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. Ele colocou isso na criação. Ele colocou isso no nosso íntimo, numa consciência que a gente já nasce com ela, com uma noção de certo e errado. Ele também colocou. Mas além disso, Ele nos deu também a sua palavra. E esta palavra, ela permite que nós respondamos àqueles que nos afrontam, com relação ao que é a instrução de vida, como que nós herdaremos a vida eterna e a vida plena aqui também. E aí no verso 43 nós temos também como se fosse uma continuação de uma oração. A partir do verso 42 e 43 nós temos como se fosse uma oração. Assim terei o que responder àquele que me envergonha, pois eu confio na tua palavra, né? O confiar na palavra é não aceitar essa afronta que vem daqueles que não amam a verdade. E o 43, e não tires totalmente a palavra da verdade da minha boca. Por 43, não tires totalmente a palavra de verdade da minha boca, porém esperado nos teus juízos. Assim guardarei a tua lei continuamente para sempre e sempre. Então, a esperança nos juízos justos, bondosos e benignos do Criador, mas a sua graça, ela é inseparável da verdade, e a verdade, ela exige que se trate com justiça o bem e o mal.
né? É a nossa escolha de bem ou mal que herdará o resultado que se outorga pela verdade e pela justiça a cada uma desses atributos, né? Se procedermos bem, acaso não seremos aceitos? Foi o que o Eterno fala com Caim, quando ele peca e mata seu irmão. Se procederes bem, acaso não serás aceito? É uma palavra para nós também, porque o mal vem da nossa escolha, assim como o bem. Então precisamos escolher proceder bem, e o Eterno nos dá isso também na sua palavra. E guardar a tua lei, a tua Torá, né? Guardar é o verbo em hebraico shamor, que quer dizer proteger como algo valioso. Não é simplesmente guardar, colocar numa gaveta, né? É proteger como algo que é precioso, valioso, né? Então eu protejo aquilo que eu amo, né? Então assim guardarei ou protegerei a tua Torá continuamente. Ou seja, a vida com a Torá, ela não é uma vida de religiosidade que tem dia e hora para acontecer. Ela é um viver contínuo na presença do Eterno. Ele está sempre diante de nós, né? A primeira oração que nós devemos fazer, eu exercito isso no meu viver, é o Salmo 16:8, que diz assim: eu tenho posto sempre Yod-He Vav-He continuamente diante de mim. Então, ao acordar, eu tenho que ter essa noção dessa responsabilidade. Em hebraico é Shiviti Yod-He Vav-He Lenegdi Tamid, continuamente, né? Então é o temor que a gente tem ao viver cada momento da nossa vida. O Eterno, ele está sempre envolvido em todo o nosso viver, no nosso deitar e no nosso levantar, no nosso entrar e no nosso sair, no nosso falar e no nosso calar, no nosso comer, em todo o nosso viver, no nosso pensar. E isso é o que diz o Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, Yahuwah, ou Yod-He Vav-He, o nosso Deus, ele é um. Esse é o principal mandamento que Yeshua falou para o jovem. Esse é que o Shema, ele representa isso, que a Torá na nossa vida não é algo de uma religiosidade, mas é algo que está continuamente diante de nós. Nós precisamos ter essas palavras de vida em tudo, em cada milímetro do nosso viver, proceder, falar, pensar. E se fizermos assim, nós teremos a vida abundante que é prometida, né? Porque nenhum pai bom dá instrução para o filho senão em benefício do filho, né? Então nós herdaremos todas as bênçãos de um pai maravilhoso que não quer senão o nosso bem. No verso 45 nós temos assim: e andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Ou seja, você proteger a Torá na tua vida gera liberdade. Por quê? Porque quando nós não protegemos as instruções de um pai bom, generoso, justo, benigno, nós acabamos por viver de acordo com o nosso próprio entendimento, que é curto, que é cego, que é injusto, que não sabe o suficiente, não discerne, né? E esse viver segundo o nosso próprio entendimento acaba nos escravizando a tantas coisas: a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, né? Aquilo que a nossa carne deseja, que muitas vezes é inconveniente, né? A soberba da vida, o orgulho, os pecados, né? São nossos três inimigos que nos são ensinados, os principais inimigos, além do adversário, mas muitas vezes mais do que o adversário, porque na verdade não há encantamento que vale contra a vida de alguém que anda em justiça. O justo é aquele que busca andar na instrução, na Torá de Deus, e o seu tropeço é meramente acidental e nunca proposital, não é voluntário. E se assim for, o próprio Eterno,
e a sua instrução, ela nos protege, ela protege o justo. Ah, mas não existe justo? Existe sim. O justo é este, que busca viver de forma íntegra, em retidão. Em Lucas 1, no verso 5 e 6, diz que os pais de João Batista, Yohanan, Ramat-Bil, o imersor, né? Eles eram, né, Zacarias e Isabel, Elishiba, eles eram justos no seu viver, no seu proceder. E é o que nós precisamos ser, né? Porque esta palavra, ela não está longe de nós, ela está perto e nós podemos cumpri-la, como está lá em Deuteronômio 30, verso 11. Né? E aí, continuando, então, viver essa palavra traz liberdade. A liberdade de não estar escravizado ao pecado, às concupiscências da carne, não estar escravizado a nada. Eu posso não fazer a minha própria vontade e assim, parando e cessando, confiar que eu sou fraca, mas há um que é forte e me chama a confiar nele. E o que eu tenho que fazer, senão entregar minha vida e confiar, né? Então ele nos chama a estarmos separados com ele no Shabat, diz assim: minha filha, meu filho, separem-se comigo, e se fizermos assim, ele então proverá. Temos que fazer a nossa parte e ele então cumprirá a sua promessa de acordo com a sua palavra, como lemos no primeiro verso dessa estrofe, né? E no verso 46, e eu também falarei dos teus testemunhos perante os reis, ou seja, fala que nós precisamos testemunhar e não me envergonharei, né? Nós devemos saber o que esta palavra representa, o que ela traz, o tesouro que ela é. E deleitar-me-ei em teus mandamentos, que eu tenho amado. Isso aqui, quando nós entendemos o que isso é, o nosso chamado, e nós precisamos amar isso como amamos a nossa própria vida, porque isto aqui é fonte de vida abundante, né? Há dois caminhos, Yeshua diz, há dois caminhos também, uma porta que é estreita e apertada, né, nesse caminho estreito, e outra que é largo, um caminho largo, que você faz do jeito que você quiser, e é um caminho tão largo que parecem muitos caminhos, mas há um caminho que ao homem parece bom, mas ao cabo dá em morte. É esse caminho largo, que é mas que, como tem muitas facetas, parecem até muitos caminhos, mas é o caminho largo, né? Então, nós precisamos nos deleitar. E aí no 48, eu também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, os quais tenho amado, e meditarei nos teus estatutos, né? Então, esta palavra, nós sermos essa conexão, para sermos essa conexão entre os céus e a terra, nós precisamos, então, desses elementos, né? Ter a palavra da verdade na nossa boca, né? Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam todas em louvor a Ti. Então nós temos isso, as palavras na nossa boca, a proteção da Torá no nosso viver para sempre e sempre, a caminhada então em liberdade, não sendo escravizados a nada, né? Buscando os preceitos, a instrução de Deus, o falar destas palavras, né? Que precisam estar nos nossos lábios, falar a reis, falar a quem o Pai nos der à nossa frente para falar, testemunhar disso, né? E também levantar as nossas mãos em adoração, sabendo quão preciosas são essas palavras, quão preciosa é esta instrução. E a gente tem algumas outras coisas bem interessantes na letra Vav, que é, por exemplo, quando o Vav desaparece do nome de Efron, lá na Parashá Hayei Sara, a vida de Sara, né? Nós temos a história em Gênesis 23, quando Abraão, Sara falece, essa Parashá, a vida de Sara, na verdade, é quando Sara morre, né? Aos 127 anos, 127 anos, né? E quando ela falece, Abraão, ele vai comprar a caverna de Macpelá, né? E
e ele vai lá negociar com um homem de nome Efron, que tem a ver com Afar, que é pó, com aquele que vem do pó, que está conectado ao pó, né? E quando ele pergunta para Efron sobre o preço, Efron inicialmente ele diz assim: o que é isso entre mim e ti? Eu posso te dar. E aí, na verdade, Abraão, ele sabe que isso é papo furado, ele sabe que isso não é real, né? E ele diz: não, coloca um preço que eu vou comprar, né? Então, Efron, ele fala da boca para fora. E aí, quando ele finalmente coloca o que está no coração dele, ele pede um preço que é muitas vezes mais do que aquele local valia, fisicamente falando. Mas era importante para Abraão. Os estudiosos, os sábios dizem que era importante porque naquela caverna tinham sido enterrados Adão e Havá, Adão e Eva, né? E foi aonde serviu de sepultura para os patriarcas também, né? Essa caverna e o campo de Macpelá. Quando então, em Gênesis 23:16, né, Abraão pesa o valor do campo para Efron, o nome dele perde o vav, né? Perde o vav. E os sábios comentam que essa perda do vav no nome de Efron é a desconexão entre aquilo que ele pensa e aquilo que ele fala, né? Foi concretizada a falta dessa conexão. Porque ele falou: o que é isso? Tá tranquilo, não precisa nem me pagar nada. E depois, quando ele realmente fala aquilo que ele pensa, é um preço que nem é o preço justo, digamos assim. Então, o vav, ele tem essa função de mostrar conexão ou desconexão. E tudo nas escrituras comunica. Então, Yeshua diz no Sermão da Montanha, né, que nenhum pontinho, nenhum tracinho passaria da Torá, até que céus e terras passassem. Então, que nós devemos prestar atenção nesses detalhes, né? Nós temos uma outra questão com vav, quando em Êxodo 3:15, o nome do Eterno é para sempre, o Olam, né, que quer dizer Leolam, é para sempre, não tem um vav. E aí os estudiosos dizem, porque o Olam para sempre geralmente é com vav, muitas vezes é com vav. E aí em Êxodo 3:15, quando ele fala do nome dele para sempre, ali não tem um vav, porque esse nome para sempre dele não é necessariamente conectado com o homem, é algo que é da eternidade, né? Não tem uma dependência nessa conexão com o ser humano, com o vav, né, com o prego que somos nós, né, o design do ser humano. Então há muita coisa maravilhosa na letra vav para nós descortinarmos sempre, né, continuarmos estudando, né, e o valor numérico do vav é o 6, é o sexto dia, né? A 22ª letra nessa primeira frase fala das 22 letras do alfabeto, né? O 22 como o código completo, porque no ser humano o Eterno, quer dizer, finaliza a sua criação, né? Ele finaliza no ser humano a sua criação e dá a ele o código completo, o acesso, né, dessa semelhança. E a gente deve saber que com palavras também nós criamos. O bem e o mal estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto, está lá em Provérbios, né? Então, nós precisamos saber que a imagem do Eterno, do Criador, ele criou com as suas palavras e nós também temos o potencial de criar realidades com a nossa palavra. Então, esse código do alfabeto completo, ele é dado, ele é colocado no vav, né? Nessa 22ª posição que ela tem a sua primeira ocorrência, que ela acontece pela primeira vez, né? Há muita coisa maravilhosa, queridos. Esta é a 6ª letra do alfabeto hebraico, o vav, um conector, algo que também opera essa transformação
ou reversão do tempo, né? Opera uma conexão, uma desconexão dos céus com a terra, algo que está conectado ou não está conectado. Antes de encerrar totalmente, deixo com você o Salmo 119 lido no hebraico. Salmo 119, estrofe Vav, verso 41 ao 48. Veivoni hasdecha yod revavihe teshua terra keimra terra veene korefi davar ki vetarkti bedvarecha veal tatse mipi devar emet ad meod ki lemishpatecha ilhalti veishmera toratecha tamid leolam vaed veet halecha varechava kifikudecha darasti vaadabra veedotecha neged melakim velo evosh veeshtara asha vemitzvotecha asher ahavti ve'esa hapai eu mitzvotecha asher ahavti ve'asirra verruquecha. Estudem as suas Bíblias, porque é na Escritura que nós encontramos a vida eterna e elas testificam acerca de Yeshua, o nosso Mashiach. E assim eu me despeço dizendo Shalom, amigos.